Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 10: saía um rio do Éden para regar o jardim. Leitura da Bíblia, Gênesis 2, de 10 até 14. Antes de entrar nessa palavra propriamente dita, ontem nós falamos aqui em Belo Horizonte, porque esta mensagem de número 10 é a mensagem número 2 da conferência em Belo Horizonte. Ontem nós tivemos a mensagem número 1 e o título era Responsabilidade e Produção. Deus precisa, desde que Deus criou o homem, Deus precisa de um homem responsável. Nós precisamos aprender que Deus não quer homens irresponsáveis, e principalmente responsáveis na obra de Deus, e que produza fruto para Deus, né? Nós falamos ontem. Portanto, toda a obra de Deus requer administração, seja ela administração com relação à palavra que Deus fala, mas também toda administração prática que é tão necessária para um bom andamento da obra de Deus. Eu lembrei esta manhã que quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, eu vou ler de versículo 2 de Números capítulo 12, versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Enquanto o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, ele chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Mas o ponto central que eu quero comentar aqui é o versículo 3. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Pensa um pouco. O que significa ser fiel na casa do Senhor? O que significa? É ser fiel à casa do Senhor. Irmãos, é administrar bem a casa do Senhor, segundo a vontade de Deus. Deus precisa hoje de servos que sejam fiéis. Irmãos, uma pessoa fiel, mas não sabe fazer nada, não adianta, essa fidelidade não serve para nada. Você é fiel quando você executa o que o Senhor da casa quer executar, certo? Então, ser fiel não é meramente uma coisa teórica, né? Mas ser fiel é uma coisa também prática. Primeiro você precisa conhecer o coração do seu Senhor, e por outro lado você
coloca em execução, em operação, para que a sua vontade seja feita. Então Deus hoje precisa de muitos que são fiéis na casa do Senhor. E esse mesmo versículo, esse mesmo versículo foi mencionado também em Hebreus capítulo 3. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Irmãos, aqui este texto revela que Jesus não é somente o nosso Salvador, que morreu por nós, para o nosso perdão dos pecados, mas Ele era o nosso apóstolo. Ele é o nosso apóstolo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Aí no versículo 2 é onde eu quero chegar. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, né? Então, irmãos, versículo 5: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmão, Deus tem uma casa que é a sua igreja, e Cristo, ele como filho, ele foi fiel na casa de Deus. Não só fiel para atender todo anelo, aspiração do coração de Deus, mas também executou. Ele foi um executor, né, daquilo que Deus queria que ele executasse. Ele viveu aqui na terra, né, fez o que Deus queria que ele fizesse, morreu na cruz por nós, Deus o ressuscitou. Irmãos, tudo isso significa Deus precisa hoje na terra pessoas fiéis. Mas essas pessoas fiéis são as pessoas que, né, levam, né, a aspiração de Deus em operação, para execução. Então, graças a Deus, hoje a obra de Deus alcançou todos os continentes e precisa de muitas pessoas fiéis na casa de Deus, tá? Espero que se você não está envolvido com nenhuma operação, talvez você não entenda do que eu estou falando, mas se você está envolvido com alguma operação na obra de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Deus precisa muito de vocês, né? Que vocês sejam preparados para que o Senhor um dia use vocês em ressurreição. Ele não vai usar vocês, a sua habilidade natural, Ele vai usar depois que passar a sua capacidade, sua habilidade por morte e em ressurreição. Deus poderá usar, tá bom? Então, o Senhor, essa é uma palavra que eu queria complementar a mensagem de ontem. Vamos ser responsáveis na casa do Senhor, vamos produzir para o Senhor o fruto que Ele deseja ter, não produzir, né, obras humanas naturais, mas vamos produzir para o Senhor frutos como ramos que permanecem na videira. Somente quem permanece na videira pode produzir esses frutos para Deus, tá? Então fica aí para vocês depois ruminarem e entenderem. Então vamos para a mensagem propriamente dita, para os versículos 10 a 14 do capítulo 2. Vamos lá. Porque na mensagem anterior nós falamos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora nós chegamos ao rio que saía do Éden para regar o jardim,
e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. É interessante que o rio é um só. Quando saía do jardim, é um só rio e dividia-se em 4 braços, e nós vemos esse rio também concluindo em Apocalipse. Esse rio se torna um rio novamente, né, que é o rio da vida, e nós vamos ver daqui a um pouco. Então é um rio que sai, divide em 4 braços, mas volta a ser um rio. Então Deus tem um só rio, um só fluir, né, um só falar, e alcançando toda a terra com esses 4 braços. É isso que nós queremos dizer, tá? Então, em Apocalipse 22, nós vemos então o final desse rio, já na eternidade, já terá terminado o tempo, a vontade do Senhor já terá executado. Então, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro e flui para o homem, tá? Eu também, ainda nas próximas mensagens, eu vou mostrar para vocês que a árvore da vida é também onde está Deus e o seu trono do seu governo. Então, tanto a árvore da vida, na verdade, a árvore da vida, ali está o trono de Deus, onde ali, através da vida, Deus governa o homem, governaria a terra se o homem comesse da árvore da vida. Então, a árvore da vida também é um pouco, esse aspecto é muito pouco falado. A árvore da vida também representa não só Deus como vida, ali também está Deus como autoridade, ali também está o trono de Deus. Por quê? Porque quando o homem pecou, desobedeceu contra a palavra de Deus, foi expulso do jardim, né? E Deus colocou no caminho de acesso para a árvore da vida, Deus impediu o acesso do homem pecador, com que? Primeira coisa que Deus colocou foram os querubins. Quem são os querubins? Os querubins são os anjos que guardam, zelam pela glória de Deus. Você que carece, você que está destituído da glória de Deus, você está proibido de se aproximar do trono de Deus. Querubins ficam na proximidade do trono de Deus, impedindo a entrada de qualquer coisa que não seja compatível com a vida e a natureza de Deus. Então, a árvore da vida indica também o trono de Deus. Então, do trono de Deus, onde está a árvore da vida, fluía também um rio, certo? E lá em Apocalipse 22, você vai ver essa cena novamente, tá? Vou ler novamente. Então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vocês estão percebendo? Aqui está, na verdade, a árvore da vida novamente, onde está o trono de Deus, e desse trono de Deus sai o rio da água da vida. E como a árvore, aqui mostra que a árvore da vida não é uma árvore vertical, mas é uma árvore que se espalha, né, na horizontal, de um lado, e de outro lado, da margem desse rio, está a árvore da vida. Então, a árvore da vida está onde está o trono de Deus e se espalha ao longo do rio, tá? Olha que coisa maravilhosa. Deus então, né, Deus não nos criou uma árvore vertical,
como um coqueiro, né? Um coqueiro alto. Mas Deus criou a árvore da vida, uma árvore acessível para o homem. O homem pode alcançar, uma videira se pode alcançar, não se pode alcançar. Então, graças ao Senhor, Deus é acessível. A vida de Deus é acessível ao homem, desde que tratemos do pecado com relação à justiça, santidade e a glória de Deus. A árvore da vida é totalmente acessível ao homem, tá? Então, ao longo da Bíblia, há um rio que se inicia no Éden e termina em Apocalipse 22, versículo 1. E no meio da Bíblia nós podemos ver algumas indicações da passagem do rio. Em Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, graças a Deus, irmãos, onde está a cidade de Deus, ali há um rio. Esse rio alegra, cujas correntes, as correntes aqui também são canais, correntes, canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E a casa de Deus é o santuário das moradas do Altíssimo. Onde Deus mora, onde Deus quer morar. Nós vimos isso em Isaías 66, versículo 1. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Não é isso? E tudo isso foi eu quem fiz. Que casa vocês querem edificar para mim? Para que eu possa morar? Para que eu possa encontrar o meu lar, meu lugar de descanso? O que vocês vão construir para mim? Eu posso fazer qualquer coisa. Eu não preciso de vocês para construir alguma coisa para mim. Mas a casa que eu vou morar é este. Aliás, a minha atenção será voltada para quê? Estou buscando o quê? Estou buscando aquele que é aflito e abatido de espírito, humilde de espírito, e também que treme da palavra, da minha palavra. Quer dizer, então, graças a Deus, irmãos, quando Deus encontrar entre nós, como nossos adolescentes, simples, humildes, simples, aflitos, abatidos do espírito, né, que não se considera grande coisa. Nós adultos, talvez a gente se considera muita coisa, conhecemos a Bíblia de ponta a ponta. Não, mas os adolescentes não conhecem nada, não sabem nada. Eles entram na presença de Deus de uma maneira simples e amam a palavra de Deus. Pronto, ali é a casa de Deus. Então, graças a Deus, irmão, Deus tem muitas moradas hoje. Aqui diz, o santuário das moradas do Altíssimo. Graças a Deus, cada um que tem coração simples e que ama a palavra de Deus é uma morada. Deus está morando, tem várias moradas, né? E Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quando Deus está no meio de nós, essa cidade, a igreja jamais será abalada. Deus vai ajudá-la desde antemanhã, desde cedo Ele vai nos ajudar, né? Então, irmãos, em Salmo, um salmo anterior, porque esse Salmo 46, ele tem uma relação com o Salmo 45. Salmo 45, lembra que a gente tem usado para mostrar que 46 fala que Deus, né, é a cidade de Deus, mostra a cidade de Deus. Mas o 45 mostra
que quem é o rei do 45, Salmo 45, é Cristo. Cristo é o rei. E Salmo 46 mostra que a cidade do rei é a cidade de Cristo, é a cidade de Deus. Então, eu li para vocês no versículo 13, já em outras mensagens, toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Lembra que eu falei para vocês, ali está o palácio do rei. E o palácio do rei, irmãos, é a igreja. O palácio do rei é essa cidade do 46. Então, Deus, um dia, enquanto você estava perdido no mundo, Deus amou você. Deus chamou você. Você ouviu o evangelho da salvação, né, a palavra da verdade, e o Senhor salvou você. E depois que o Senhor salvou você, o Senhor te justificou pela justiça dele, pela justiça de Cristo na cruz, né? Deus nos justificou. E como prova que Deus nos justificou, e qual a intenção de Deus nos justificar? É trazer-nos para o seu palácio. É você como uma donzela ou como uma menina de rua, tá? E Deus então gostou de você, Cristo gostou de você, chamou você para morar no palácio. Só que você não pode entrar no palácio de qualquer jeito. Você precisa estar com uma roupa adequada. Então Deus te deu uma roupa da justiça de Cristo a você. E essa roupa é a vestidura recamada de ouro. Ouro significa a natureza divina, a natureza de Deus. Deus te deu a vida, Deus te regenerou. Você nasceu com a vida de Deus, você é um filho legítimo de Deus. Então Cristo te deu uma roupa recamada de ouro, te justificou e te trouxe para o palácio. Nós todos somos meninas de rua que Deus então nos trouxe para seu palácio. Estamos sendo preparados para quê? Estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. Deus quer casar com a igreja. Cristo quer se casar com a sua noiva, e você e eu fazemos parte dessa noiva. Então nós somos chamados, fomos justificados, fomos trazidos, mas tem muita coisa ainda para ser preparado em nós, não é? Nós ainda temos o velho homem, ainda temos muitos elementos da corrupção, né? Nós falamos na semana passada, nós temos vivemos ainda muito pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando não pelo mal, vivemos pelo lado do bem, mas ainda tudo isso ainda não condiz com a filha, como uma filha do rei. A filha do rei na Bíblia significa a mulher que o rei, né, quer se casar. Tá? Então no versículo seguinte, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Quer dizer, no versículo 14, ali mostra que Deus está nos preparando uma segunda veste. Essa segunda veste é uma roupagem bordada. Essa segunda veste requer um pouco de sofrimento. Quando você borda, passa agulha, de agulhada em agulhada, nós estamos sendo, né, preparados para o casamento. Você está sendo justificado subjetivamente. Cristo preparou uma veste da justiça objetiva. Ele quem fez para você. Agora cabe a você preparar essa veste no dia a dia, né? Fazendo a imersão, encocando a palavra, servindo ao Senhor com fidelidade,
né, com responsabilidade, produzindo fruto para o Senhor nas ruas, passando por pressão, nos serviços da igreja. Irmãos, é bom a gente passar por pressão, tá? Então, nós estamos, né, essa segunda veste está nos preparando, e quando chegar no final, se você estiver totalmente preparado como uma noiva pronta, você será conduzida, aqui fala, conduzem-na perante o rei as virgens e as suas companheiras que a seguem. Quer dizer, quando você estiver pronta, terminada, preparado, Deus vai o quê? Vai conduzir você para o casamento com o rei. Isso está em Apocalipse 19. Dá uma olhada. Apocalipse 19, aqui, ó, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmão, aqueles que amam a vinda do Senhor, quando o Senhor voltar, irmãos, haverá essas bodas do Cordeiro. Espero que até lá a sua veste esteja pronta, a sua segunda veste esteja pronta, tá? Então, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por isso, irmãos, de imersão ultra refinada em imersão ultra refinada, com as circunstâncias que encontramos nas ruas, né? Trabalhando ou pregando evangelho, ou servindo ao Senhor, o que vai acontecer? Nós estamos nos preparando para esse dia chegar, tá? E quando chegar, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Que linho finíssimo é esse? É exatamente essa roupa bordada, essa veste bordada, de linho finíssimo, resplandecente e puro. E esse linho finíssimo, o que é? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quer dizer, aí você é responsável para bordar essa veste. Você é responsável, com diligência, ouvir a palavra do Senhor, inculcar a palavra do Senhor, fazer ruminar a palavra do Senhor, fazer imersão ultra refinada, né, e também servir ao Senhor fielmente. Você vai perceber que essa veste está sendo bordada em você. Essa veste é a sua justiça subjetiva. Aí essa justiça, você que permitiu que a palavra no dia a dia, Deus no dia a dia, né, trabalhe na sua justiça em você. Porque então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, eu quero ser um desses bem-aventurados, né? Eu quero participar, quero ser chamado à ceia das bodas do Cordeiro, já ter preparado essa segunda veste, preparado para nossa união com Cristo, nosso casamento com Cristo, tá? Ser levado à presença de Cristo. Então, por isso onde eu quero chegar é que o Salmo 45 e o Salmo 46 estão ligados. Salmo 46 fala que há um rio, né, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas que cidade é essa? Essa cidade é o quê? Onde está o palácio do rei. E nós fomos introduzidos para o palácio do rei como a noiva, né? Ou preparando-se para a noiva de Cristo. Então, graças a Deus, irmão, nessa cidade há um rio que cujas correntes alegram a cidade de Deus. E como Deus nos prepara para a gente ficar pronto, né, como noiva, Efésios capítulo 5, de novo. Vocês vão me ouvir falar muito sobre esse versículo, né? Capítulo 5, né? Versículo
Versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se você está aqui é porque Cristo amou você, amou a igreja, tá? Para que Ele se entregou para a igreja, para quê? Para que a santificasse. E como vai nos santificar? Na verdade, irmãos, o processo de transformação da nossa alma é o processo de santificação. O processo da salvação da nossa alma também é um processo de santificação. Porque quando Deus nos tirou da rua e nos trouxe para o palácio de Cristo, nós ainda éramos muito naturais. Nós ainda tínhamos, né, o nosso espírito foi salvo. Nosso espírito, que quando cremos em Jesus, né, nosso espírito foi regenerado, nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma ainda está tanto quanto estava quando nós estávamos na rua, não é isso? Então essa alma natural, essa alma precisa ser transformada. E como fazer a transformação dessa alma? Essa alma precisa ser salva. Mas como salvar essa alma? O processo de salvação dessa alma, de transformação dessa alma, é o processo de santificação. Deus quer colocar em nós a sua vida e natureza santa, e tirar de nós todos os elementos que não são santos, porque Deus é santo. O seu povo tem que ser santo, e a noiva de Cristo tem que ser santa. Não pode ter nenhum elemento que não seja santa, certo? Então Deus precisa fazer-nos passar por um processo de santificação total. Nós não podemos ser metade santificado, metade não santificado. Precisamos ser santificados totalmente, né? Então, para que a santificasse, como é que Deus faz isso? Pelo ascetismo, pelo você fazer seu corpo sofrer e não mais pecar, porque tem muita gente que tem um conceito de uma vida santa, é uma vida que você consegue reprimir o pecado, e através do ascetismo. Irmão, não é esse o caminho. O caminho qual é o caminho para nos santificar? Irmão, é o caminho da lavagem de água pela palavra, tá? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso, irmãos, não é por acaso que Deus está nos fazendo passar por isso, irmão, todo amando a palavra, acompanhando de perto a palavra, né? Amando com amor reverente a palavra, com simplicidade, com coração humilde, como uma criança, né? Deus pode, através da palavra, lavar, fazer uma lavagem. O que é lavagem? Tirar tudo que não é santo e colocar no seu lugar tudo que é santo. Então esse é o processo que Deus está fazendo conosco, para produzir o quê? Para apresentar a si mesmo. O que é apresentar a si mesmo? Apresentar o rei. Você está pronta como noiva? Deus vai apresentar você ao seu noivo. O seu noivo é Cristo. Para apresentar a si mesmo, né? A si mesmo, igreja gloriosa. Agora essa igreja é cheia de glória, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porque não tem mais elementos naturais, tem mais elementos da impureza, porém santa e sem defeito. É isso que Deus está fazendo conosco, e por isso, irmãos, esse rio também serve para, esse rio é para esse trabalho, sabia? O rio é uma passagem de lavagem de água pela palavra. Então, quanto mais a gente deixa o rio passar por nós, irmão, não só rio passa por nós, leva embora tudo que é natural, e a gente se alegra. Esse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, a cidade do Salmos 46 representa o reino onde Cristo exerce o seu domínio e governo,
onde Cristo reina. Irmão, onde Cristo reina, onde está o trono de Deus, onde Cristo reina, há um rio. É sempre assim, cujas correntes, né, alegram a cidade de Deus. Na igreja primitiva, eles perseveravam na palavra dos apóstolos, e quando Deus consegue governar a igreja através da sua palavra, irmãos, o que produz é a liberdade para o Espírito agir. Bom, as coisas maravilhosas têm acontecido entre nós, não é pela nossa capacidade, é porque o Espírito está encontrando liberdade para agir, né? E qual é o resultado, irmão, de uma vida assim, com esse fluir do rio, Espírito de liberdade, e nós recebendo a palavra dos apóstolos e temos comunhão, né? Por isso que o Maurício aqui em Belo Horizonte está tentando promover no meio de vocês, a gente ter essa prática de ter grupos de câmaras de energização, para a gente, de grupo de 7, e durante uma semana pelo menos marcar um tempo para a gente fazer uma imersão ultra refinada, porque essa energização na verdade é permitir que as águas desse rio passem por nós, nos energiza, nos leva embora um pouco mais a nossa natureza, né, pecaminosa, natureza do velho homem, e coloque em nós, irmãos, a nova natureza santa de Deus. Por isso, isso está em Atos 2, 42 e 46, né? Vocês sabem disso. Quando há esse rio passando, o que o povo faz? Vamos ler, vamos ler. Atos, eu queria só falar, mas vamos lá. Né? 42, Atos 2, 42, quando eles perseveravam na palavra dos apóstolos, irmãos, na palavra, a palavra que sai da boca de Deus, onde está a presença de Deus. Você sabia disso? Hoje você não vê Deus na sua imagem, Ele não aparece em imagem para nós. Como nós sabemos que a igreja tem a presença de Deus? É quando a igreja tem o falar de Deus. O falar de Deus indica a presença de Deus. Então o falar dos apóstolos era a presença de Deus, era onde estava a árvore da vida e de onde fluía o rio da água da vida. E que esse rio produzia, irmãos? Produzia essa lavagem de água pela palavra, levando embora pouco a pouco todos os elementos naturais e colocando em nós a natureza santa de Deus. E o resultado da passagem do rio é alegria. Por isso aqui, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, não tem coisa melhor do que a gente comer nossas refeições com alegria, não é? Quando você está triste, você está cheio de carga, sobrecarga na sua alma, você não consegue comer com alegria, você não tem nem vontade de comer. Mas graças a Deus, nós estamos vivendo dias muito alegres, porque nós temos o falar de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos o trono de Deus, onde está a árvore da vida, nós temos o fluir do rio da água da vida, e esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, nos alegra, não é isso? Nós comemos refeições com alegria, mas não engorda muito, né? Contando com louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, essa é a verdadeira vida da igreja. Eu falei para você na semana passada que Deus criou o homem, ele plantou o jardim no Éden, e Deus colocou o homem no jardim do Éden porque Deus quer ver o homem alegre. Romanos 14. Como é a verdadeira vida da igreja?
Versículo 17. Onde está o trono de Deus? É onde está a árvore da vida, é onde flui o rio da vida. Irmãos, está o reino de Deus. Onde está o trono de Deus? Onde Deus governa. E Deus governa pela sua palavra. Então, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Enquanto você, mesmo que você coma com alegria, né, toma suas refeições com alegria, mas não é a comida e bebida que importa, né? O que importa é a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Graças a Deus que eu fluí desse rio, fazendo imersão ultra refinada, né? Como é que os adolescentes fazem? Fazem a anotação, fazem transcrição, dormem com Deus, acordam com Deus, eles mergulham nessa palavra, e o que vai resultar, irmão? O que resulta? Resulta em nós a justiça. E essa justiça, pouco a pouco, vai ser a sua veste de justiça subjetiva, tá? Justiça, quando um lugar que tem justiça, tem paz. Você sabia disso? Um país que não tem justiça, vive, no ambiente de injustiça, esse país não tem paz. Então, quando há justiça, há paz, e quando há paz, há alegria. Graças a Deus, hoje na igreja nós estamos debaixo do governo de Deus, nós temos a presença de Deus na palavra, nós amamos a palavra de Deus, nós operacionalizamos a ordem que vem pela palavra de Deus. Irmãos, o resultado é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Deus é agradável a Deus e aprovado pelos homens. No meio da Bíblia, a outra menção, do rio está em Ezequiel 47. Vamos dar uma olhada? Ezequiel 47. Ezequiel 47 já mostra um rio que saía do santuário, do templo, casa de Deus. Como eu disse, tanto o tabernáculo como o templo, Deus mandou construir de frente em direção para leste, para oriente, tá? Então, vamos lá, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. A água sai por lado do oriente, do lado do nascente do sol, E porque a face da casa dava para o oriente, a face da casa de Deus dá para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Já que a casa está de frente para o oriente, as águas vinham debaixo do lado direito da casa. Então, lado direito é o quê? Se eu estou voltado para, vamos supor que ali seja leste, tá? Se eu estou voltando para leste, o lado de baixo, aqui fala o lado direito da casa. Onde que é o lado direito? Sul, certo? Se a casa está voltada para o lado leste, lado direito da casa é o lado sul. E o lado sul, onde ficava o altar, no átrio, o altar fica ali, fica do lado sul do altar, e aqui fala, do lado sul do altar. Isso quer dizer o que, irmãos? Indica que a água começa a fluir depois da cruz. Só há o fluir se
você passou pela cruz. Graças a Deus, irmãos, de um lado Cristo morreu por nós e nos justificou. E por outro lado, também indica que todos os dias eu vivo nessa realidade. Eu já morri com Cristo. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quem vive nessa realidade, né, tem um rio que sai do lado sul do altar e o rio começa a fluir a partir daí, tá? Então aí e vai para Oriente. E eu já disse, Oriente significa o sol nascente. Lucas 1:78, quando Cristo veio pela primeira vez, Zacarias profetizou que ele era o sol nascente das alturas que veio visitar o homem, e na sua segunda vinda, Malaquias 4:2, ele vai vir como o sol da justiça, né? Trazendo salvação nas suas asas. Vocês se lembram, né? Então é sempre do lado do Oriente. A nossa vida é voltada para a vinda do Senhor. Esperamos a vinda do Senhor. Portanto, irmãos, nós não somos dos que dormem. 1 Tessalonicenses 5, já falei sobre isso, mas vale a pena a gente ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, como diz, versículo 4: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Irmãos, você não é da noite, você não é das trevas, você é filho da luz, você é filho do dia. Tá? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso, irmãos, eu estou acordando todos os valentes de Davi. Não podem mais continuar dormindo. Já é hora de vos despertardes do sono. Senão, você vai viver como alguém que é da noite. Nós não somos da noite. Nós aguardamos a vinda do Senhor. A nossa vida está voltada para o Oriente, né? Então, irmãos, vamos acordar, vamos servir ao Senhor na casa do Senhor, participar dessa obra maravilhosa, das operações que vão trazer o Senhor de volta, né? Pregando o Evangelho do Reino, levando nossos missionários para todos os continentes, e nós aqui, onde estivermos, edificamos a igreja, né? Continuamos a apacentar as pessoas, né? Vamos trazer multiplicação e consolidação através dos nossos jovens, nosso TCI, Vem e Vê, Missão Família, imersão ultra refinada, câmara de energização, câmara de ressonância. Irmão, vamos trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso encargo, né? Porque nós não somos da noite. Eu não sou das trevas, eu não sou da noite, eu sou da luz. Eu sou filho da luz, eu sou filho do dia. Amém. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Ezequiel 47. Vamos falar um pouco sobre o homem com o cordel na mão para medir, não é isso? Quem é esse homem com o cordel na mão para medir? Por que está medindo aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Versículo 2, é isso? Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, e que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, lado sul. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados
e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, né? É isso, né? Me davam pelos tornozelos. Então, quem é esse homem com o cordel de medir na sua mão? Esse homem, irmãos, é Cristo. Por quê? Porque em Ezequiel, a primeira menção desse homem, né, que tem na mão o cordel de medir, está em Ezequiel 40. Dá uma olhada. Ezequiel 40, versículo 3. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Quem é esse? Esse é Cristo. Ele tinha o quê? Aqui fala que ele tinha aparência como a de bronze. Na Bíblia, bronze refere-se a aquilo que passou pelo julgamento de Deus, aquilo que passou pela provação, teste, e que foi aprovado. Então Cristo, ele é aquele que foi testado, provado. Ele veio aqui na terra, ele nasceu aqui na terra humildemente, numa manjedoura, não foi recebido por nenhum hotel 5 estrelas, nenhuma maternidade de luxo. Ele nasceu num coxo de animais, né? E ele foi maltratado enquanto viveu aqui na terra, injuriado, ele foi difamado, mas ele veio na verdade salvar o homem. Mas ele não se importou, porque ele veio para isso, né? Isso tudo é para provar o bronze. Ele estava sendo provado e testado, e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Os líderes judeus não só não receberam, ainda fizeram de tudo para matá-lo, né? Então ele passou pelo teste do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus. Quer dizer, ele passou como aquele cordeiro pascal que foi examinado e no final foi aprovado como o Cordeiro de Deus. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que tem a aparência de bronze, porque ele foi provado, ele foi testado, ele sofreu, mas ainda sofreu a morte de cruz pela obediência ao Pai, e Deus o aprovou. Ele tem autoridade para medir. Sabe o que significa medir? Ele tem a qualificação de medir, ele tem a qualificação de julgar e aprovar, porque todo material para edificação da casa de Deus não pode ser material qualquer, tem que ser provado e aprovado. Então, se você quer ser um material de edificação para a igreja, você precisa ser provado. Por isso que Pedro, na sua epístola, primeira epístola, capítulo 1, ele fala, né? Nós estamos sendo provados como pelo fogo. A nossa fé, para que o valor da nossa fé, né? Seja tudo isso seja provado e seja aprovado e ganhe louvor diante de Deus. Irmãos, você não pode edificar a igreja com a sua capacidade natural. Tudo tem que passar pela aprovação, e quem vai te provar e aprovar, irmãos, é Cristo. Esse homem tem, né, qualificação para medir. Então, a cada 1000 côvados medidos pelo homem, as águas subiam de nível. Por isso, irmãos, você deve estar percebendo que, puxa, de vez em quando você passa por uma aprovação. Ainda que você esteja servindo ao Senhor, irmãos, tudo isso é para Deus. Quanto mais Deus mede você, mais prova você, mais pressão a você. Você tem reclamado de muita pressão, não? Os comportores têm pressão nas ruas,
Os irmãos e irmãs na igreja têm pressão do dia a dia, sabe? Pressão em servir ao Senhor, pressão de todo lado. Irmãos, essa pressão na verdade é Deus usando Cristo para medir você. Quando Ele mede 1000 côvados, Ele aprova você, o nível de água sobe, tá? Então aqui diz: saiu aquele homem para o oriente, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. A água já me davam pelos tornozelos, a água já subiu um pouco mais. E quando o nível da água ainda está pelos cotovelos, pelos tornozelos, irmãos, eu ainda tenho muita liberdade, não é isso? As crianças gostam de brincar na praia, né? Um pouco de água, e pisam na água, né? Espirra para todo mundo. É uma alegria ver a criança brincando na água. Irmãos, é que enquanto a água estiver pelos tornozelos, nós homens, ainda temos muita liberdade para agir. Então aí o Senhor precisa medir mais. Aí mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. A água já estavam pelos joelhos. Sentiu até mais dificuldade de se mover por causa da resistência da água, certo? Porque você já está mais comprometido com o fluir do rio. E Ele vem, mede mais você. Ele mede mais 1000, vai para onde? Hein? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que já me davam pelos lombos, quase na cintura aqui, né? Me dava pelos lombos. Aí já é mais difícil você se movimentar. Na verdade, irmãos, cada vez mais Deus quer limitar a liberdade do nosso homem natural, para que Ele possa nos levar para o fluir do rio. O Espírito precisa ter liberdade em usar você, para movimentar você, né? Aí ainda não está bom, pelos lombos não está bom. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, né? Rio pelo qual não se podia passar. Por quê? Deus quer levar você totalmente pela correnteza desse rio da água da vida. Deus quer que você seja totalmente levado para fazer a vontade de Deus, né? Agora sim, você está bom para ser um material para a edificação da igreja, tá? E o que acontece nesse rio, né? E me disse: viste isso, versículo 6, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de outro lado. Irmãos, quando você permite o Senhor medir, passar pelo teste, né? A água vai subindo até um ponto de você não ter mais liberdade de usar o seu homem natural para servir na igreja, para se movimentar na igreja. Irmãos, agora você já vê essa água produzindo árvores. Essa água já produz árvores, né? E que mais? Produz grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar vermelho, no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Quem já fez uma visita em Israel e conheceu o mar morto, sabe que aquele mar não é saudável. Aquele mar, né, eu fui levado junto com os irmãos, né, a visitar ali. E quando nós fomos no hotel e tinha uma piscina de água limpa, eu estava tão calor, eu pus os óculos de natação, certo? E eu mergulhei naquela água. Quando eu mergulhei naquela água, veio um monte de gente me segurar, porque aquilo não era para mergulhar. Era água do mar morto. Água extremamente salgada. Então você não consegue abrir os olhos, arde tudo, né? Então eu tive que me lavar muito para poder tirar sal. Irmãos, água do mar morto não produz nada, é morto, por isso que chama-se morto, muito cheio de sal, né? Mas esse rio
tem a capacidade de tornar até o Mar Morto saudável. Por isso, irmãos, às vezes você pode estar numa situação de mar morto, né? Eu acho que você pode ver, acho que aquele irmão ali não tem mais jeito. Que irmão é um mar morto, não produz nada, certo? Deus não vai conseguir usar esse irmão, não. Mas, irmão, se deixar esse rio fluir, esse rio vai tornar saudável o mar morto, né? Então não perca a esperança de ninguém. Versículo 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Aleluia! Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Irmãos, quando esse rio primeiramente me restringiu na minha liberdade natural, agora produziu uma abundância de árvores nas duas margens, e agora, né, tornaram saudáveis as águas do Mar Morto. E não só isso, né, todo ser vivente que vive em enxames, peixes, por exemplo, né, e já começam a ter muitíssimo, não é só muito peixe, aqui está muitíssimo peixe, né? E aonde chegar essas águas, torna tudo vive. Então, irmãos, é isso o que esse final dos tempos, irmãos, para trazer o Senhor de volta, nós precisamos fazer esse rio fluir abundantemente. Nós não temos a capacidade de fazer essa obra final, mas se a gente deixar cooperar com o Senhor, cooperar com o Espírito, cooperar com a palavra de Deus, esse rio vai voltar a ser abundante. Nós vamos tornar Mar Morto, as águas do Mar Morto saudáveis, e vamos produzir muitas árvores, né? muitos peixes, e tudo vai viver. E não só isso, junto a ele se acharão pescadores, tá? Então voltará a ter atividade, né, de pesca, desde em Gedi até em Englaim. Engedi significa fonte do cabrito, e em Eglaim significa fonte dos dois bezerros. Quer dizer, essa água vai fluir tudo, não somente restaura árvores, restaura o Mar Morto, restaura a atividade de pesca, né? Restaura os seres viventes que vivem em enxames, os peixes, né? E também, irmãos, restaura até a criação de gado, até a criação de rebanhos, né? Volta até todas as atividades, tudo começa a funcionar com o fluir desse rio. Então, o rio restaura a terra para produzir para Deus. Por isso, ontem eu falei sobre produção. Nós vamos tornar essa terra produzir para Deus. Essa terra só está produzindo para o diabo, pecados, corrupção, não é mesmo? Nós estamos vendo lutas, brigas todo dia. Irmãos, vamos fazer essa terra produzir para Deus. Só tem uma situação que esse rio não consegue restaurar. Versículo 11: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Por quê? O que é um pântano? Que é um charco? Irmãos, é uma terra lamacenta. Você vai dizer, não tem água? Tem água. É terra seca? Não, não é terra seca, tem água, mas essa água está parada, essa água não se movimenta, não é um fluir da água, essa água acaba sendo água que só produz morte, ali vira água podre mesmo, certo? Então não serve para nada. Então, irmãos, o que é essa situação? Essa situação é semelhante à situação da igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 16. Versículo 15, vou ler. Conheço as tuas obras, que és frio, nem és frio e nem quente. Não é
não tem as águas do fluir do rio, mas também não posso dizer que você não tem água. Vocês entenderam? Tem água, mas a água não flui, não leva a vida, certo? Então parece aquele cristão que parece que é, mas não é. Não tem nada que funciona nele, não é isso? Por quê? Por que não tem? Porque ele se acha muita coisa. Assim como és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não aguento você assim. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem pântano não percebe. Ele acha que ele é muito rico, ele sabe tudo, né? Tudo que você falar para ele, eu sei, irmãos. Mas no fim ele é pobre, ele é cego, né? Ele é como é que é? Ele é infeliz, né? Ele é nu. Ó Senhor Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Compre ouro, irmãos. Como comprar ouro, irmãos? É imersão, encocar a palavra, né? Se alguém encontra na situação de Laodiceia, se acha bom demais, irmãos, é a hora dele vir comprar ouro, né? Manda a imersão para ele, né? Pode ser que não receba, mas se ele receber, vai ser abençoado. Bom, aconselho de mim, para vestiduras brancas para te vestires, porque ele acha que ele é homem justo, mas ele não tem vestidura para vestir, né? Não tem vestidura branca, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Você se acha muito bom, muito espiritual, muito religioso, você é bom em tudo, conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas você não sabe que você é nu, você anda nu, né? Você precisa, para não expor a vergonha da tua nudez, então venha comprar ouro e vestidura branca, e também colírio para ungir seus olhos, a fim de que vejam, porque você não vê a sua própria situação. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmão, se esses não se arrependerem, irmão, não tem salvação para eles. Situação de charco, situação de pântano, não tem salvação. E de um lado e de outro lado do rio nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Então quem está nesse rio, fluir do rio, irmãos, produz para o Senhor, produz fruto. O ramo que permanecer na videira, né, produz fruto. E como o ramo permanece na videira? As palavras do Senhor permanecerem em nós, nós permanecemos nele. Esse dá fruto, esse dá muito fruto, né? E nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, isso é muito semelhante ao que nós lemos no fim da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Então, irmãos, Jesus se apresentou à mulher samaritana como água que sacia a sede. Irmão, a humanidade precisa de água. Vamos levar esse rio para essa humanidade. Jesus veio aqui na terra, ofereceu essa água para a mulher samaritana. Onde está isso? João 4. Vamos lá. João 4. Ó Senhor Jesus. O que Jesus disse para a mulher? Porque a mulher diz: não, nós temos uma fonte aqui, né? Nós temos uma fonte, a fonte de Jacó, e o Jesus então pediu: então dá-me de beber, né? Aí a mulher estranhou: como é que você, judeu, me pede de dar de beber? Aí versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias,
Ele te daria água viva. Irmão, nós temos água viva para dar para as pessoas. As pessoas desse mundo, irmãos, a gente não tem essa noção. Não sabem por que vivem. Não sabem porque desde criança, né, tem que escovar dente de manhã, levantar, ir para a escola, voltar, fazer lição de casa e depois dormir. No outro dia a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Como Salomão fala em Eclesiastes, tudo se repete um dia para outro, não há novidade. Se você não souber para que vive, irmão, isso é um enfadonho. E quantas pessoas na rua sabem o sentido da sua vida? Não sabe. Você felizardo, você bem-aventurado, você sabe por que vive, você sabe o sentido da sua vida, mas bilhões de pessoas aí afora não sabem. Vamos levar essa água, porque a água que eles estão bebendo no mundo torna-as ter sede. Vamos levar água viva, né? Então, versículo 11, respondeu ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, né? Tal. Aí Jesus afirmou, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. O homem tenta beber da água desse mundo. Quando eu trabalhava, né, no escritório de engenharia, na consultoria, eu via assim os meus colegas todos, a expectativa deles é de, sei lá, mês que vem eu vou tirar férias, vou fazer uma viagem para a Europa. Então a vida dele é, como é que fala? O incentivo, estímulo para ele viver essas férias que ele vai tirar. E dali a pouco, ali tem um casamento que eu vou, né? Depois tem um aniversário de alguém, tem não sei o que. Irmão, nós vivemos, a nossa água torna a ter sede novamente, é muito fácil. Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Nosso estímulo para viver são essas pequenas coisas, tá? Na vida humana. E depois de você viver muitos anos, você vai falar, mas isso não vale nada, né? Irmãos, realmente a água que a gente bebe como ser humano, irmão, torna a ter sede. Vamos trazer as pessoas para beber dessa outra água, né? Então, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Então, capítulo 3, versículo de João ainda, capítulo 3, versículo 15 diz: porque todo que nele crê tenha a vida eterna. Quer dizer, quem crê em Jesus tem a vida eterna e recebe essa água que vai jorrar para a vida eterna. Aí capítulo 7, Jesus mostra outra vez o homem que que tem tanta deficiência de água, tão falta de água. E no último dia, versículo 37, João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, antes de Jesus ser glorificado, Jesus precisava morrer para realizar a redenção, a eterna redenção pelo homem pecador, e Deus precisa ressuscitá-lo. E quando Deus o ressuscita, é o momento que Deus o glorifica. E quando Deus o glorifica, Cristo então é admitido para dentro da deidade. Ele vai dizer para Cristo homem, Jesus homem: tu és o meu filho e eu hoje te gerei.
Então, pela primeira vez, um homem, Jesus, foi admitido para dentro de Deus e se torna o Filho de Deus. Ele abriu a porta para nós todos, certo? E então, a partir desse momento, Cristo, ele se torna aí o Espírito Santo que já havia, o Espírito de Deus também já havia. Agora, irmãos, com os elementos que Cristo passou, como a sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte e a sua ressurreição, como elementos adicionados ao Espírito de Deus que já havia, se torna o Espírito mencionado neste versículo 39. Os estudiosos da Bíblia estranham esse versículo. Como aqui diz, o Espírito ainda não havia, não fora dado. Você não estranha, não? O Espírito não foi dado? Sim. Então, irmãos, você entende, você vai entender somente quando você lê Êxodo capítulo 30. Eu não tenho tempo de explicar muito isso, mas Êxodo 30 ali mostra como se faz o óleo composto para ungir as coisas, né? Êxodo 30, ó Senhor Jesus. Êxodo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Azeite de oliveira representa o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus já havia, só que precisava acrescentar essas 4 especiarias. Essas 4 especiarias representam tudo que Cristo passou como homem. A sua experiência da encarnação, a sua experiência de viver humano como homem, a sua experiência da crucificação, quando ele, ele conseguiu resolver o problema do pecado, da morte, e também fez morrer o nosso velho homem. E a ressurreição, na ressurreição, todos esses elementos que Jesus passou são as 4 especiarias. 4 é número de homem. Essas especiarias foram acrescentadas a 1 hin de azeite puro. Então, no Espírito de Deus agora, irmãos, tem essas 4 especiarias, que a Bíblia em Atos capítulo 7, em João capítulo 7, chama de o Espírito. Então, depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus, aí esse óleo é usado para ungir os utensílios do templo, e também ungir o sacerdote para começar a funcionar, a servir a Deus. Então, irmãos, graças a Deus, Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós. Todos esses elementos estão dentro acrescentado ao Espírito de Deus. Hoje, irmão, nós temos o Espírito dentro de nós. Quando nós cremos em Jesus, esse Espírito entra em nós, e esse Espírito em nós faz com que do nosso interior rios de água viva fluam de nós. Então, cada um de nós, irmãos, esse canal. Vocês se lembram Salmo 46, há um rio cujas correntes. Eu falei para vocês que essa palavra correntes pode ser traduzida para canais. Então, um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Você é um canal. Onde eu quero chegar é isso: você é um canal. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos aqui sentado nesse auditório, acho que 1.700, aqui 1.700 pessoas, e mais 450 lá embaixo. Nós temos 2.400 pessoas nessa conferência. Então são 2.400 canais para levar essas águas, esse rio cujos canais alegram a cidade de Deus.
Vocês são responsáveis pela alegria que nós estamos sentindo, porque vocês são canais que levam o rio, águas do rio, para alegrar a cidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos lá. Vamos voltar para Gênesis 2. Eu preciso terminar, né? O tempo está passando, ele é inexorável, não perdoa, né? Então vamos lá. Gênesis 2, versículo 10. E saía no rio do Éden para regar o jardim, repartindo em 4 braços, né? Versículo 11. O primeiro braço chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Irmãos, os 4 braços, por que 4? Porque 4 são os 4 lados, 4 sentidos, né? Nós temos 4 pontos cardeais para a gente se localizar, não é isso? Nós temos o que? Norte, sul, leste, oeste, certo? Então são 4 pontos você se localizar, 4 direções. Então o número 4 aqui representa que esse rio precisa alcançar toda a terra. Onde houver um homem habitando nessa terra, essa água tem que alcançar a ela. Por isso, irmãos, nós estamos cumprindo a ordem de Deus, embora seja muito difícil a gente ir lá para o Oriente, lá para a Ásia, para levar esse evangelho do reino, mas, irmão, nós estamos cumprindo o mandado do Senhor. Ele mandou nós irmos, nós estamos indo lá, tá? Então, irmãos, porque esses 4 braços do rio tem que alcançar todos. Os irmãos, né? Os homens da Ásia também são homens que Deus quer alcançar. Então, graças a Deus, hoje, inclusive, acho que eu recebi uma notícia que a reunião hoje, vocês sabem que lá tem 12 horas de diferença, né? Sabe onde eles estão? Eles estão debaixo de você aqui, ó. Estão lá do outro lado da terra aqui, ó. Eles estão do outro lado da terra, estão aqui embaixo, lá embaixo, né? Do outro lado da terra, exatamente 12 horas de diferença. Aqui é de manhã, lá já é à tarde. Então eles já tiveram de manhã lá. Então domingo de manhã, enquanto a gente dormia lá, era à tarde ontem, eles estavam tendo reuniões hoje de manhã, né? Hoje de manhã lá, hoje já é à tarde. Então eles tiveram uma reunião maravilhosa lá na Coreia do Sul. Porque a água está fluindo lá. Por que as águas estão fluindo lá? Porque os canais foram lá. Se os canais não forem lá, quem vai levar essa água? E por isso que nós estamos preparando muitos canais. Esses adolescentes vão se emancipando, muitos deles estão se tornando esses canais para levar, né, essas águas para todos esses lugares. Senhor Jesus. Por isso que, irmãos, por exemplo, no dia do Pentecoste, quando o Espírito foi derramado, produziu a igreja, mas em Atos capítulo 1, antes ainda do dia de Pentecostes, Jesus havia prometido que o Pai iria mandar, né, aqui a promessa. Capítulo 1 de Atos, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, eu vou direto para o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, a igreja recebeu poder quando
derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, nós recebemos um poder. A igreja recebeu o poder, também nós temos a autoridade de Cristo, porque toda a autoridade foi dada para o Senhor, né? Então, nós recebemos o poder, para quê? Para sermos testemunhas. Nós não somos meramente, irmãos, pregadores vazios. Não somos aqueles bons pregadores que usam sua retórica, sua técnica de eloquência para pregar. Não, nós somos testemunhas. Nós pregamos aquilo que vivemos, nós pregamos aquilo que nós experimentamos. Por isso, irmãos, é tão importante a imersão ultra refinada. Você vai passar para os outros aquilo que você vive, tá? Então, testemunhas para onde? Onde nós vamos ser testemunhas? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até onde? Até os confins da terra. Irmãos, eles podiam dizer, não, aqui em Jerusalém está tão bom, pelo menos daqueles 6 primeiros anos, está tão bom, vamos ficar aqui. Não, o Senhor quer que a gente se espalhe por toda a terra e levar esse rio para toda a terra. Aqui no Brasil está tão bom, mas o Senhor mandou ir para a África. Esse rio também tem que fluir na África. Aqui está tão bom, mas o Senhor mandou ir para a Ásia. Tem que levar esse rio para a Ásia, certo? Então vamos ser esses canais. Aqui fala até os confins da terra. Deus quer alcançar todos, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso que depois, né, da sua último capítulo de Mateus 28, o que Jesus disse? Hein? Eu quero mostrar para vocês que o coração de Deus é toda a terra, tá? Mateus 28, né? Versículo 18, de Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século nós temos que ir, fazer discípulo de todas as nações, levar esse rio como canais, né, para levar essa água viva, tá bom? Então vamos rapidamente tentar terminar aqui. Vamos lá. Onde estou? Eu estou meio perdido aqui, né? Gênesis 2, né? Gênesis 2. Nós estamos no primeiro rio, primeiro braço, Pison. Irmão, o que significa Pison? Pison em hebraico para alguns significa fluindo gratuitamente. E para outro significado é o rio mais espalhado, fluindo gratuitamente, né? Se você aplicar esse rio fluindo gratuitamente, então é o rio da água da graça, fluindo, chegando às pessoas. O pecador pecou, não tem mais saída, para o perdão do seu pecado, tem que derramar sangue. Em Hebreus 9 fala, sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então um pecador está encurralado, não tem saída. Mas graças a Deus, Deus preparou o rio da água da graça. Esse rio flui gratuitamente. Preparou Cristo e fez toda a obra redentora para resgatar aquele pecador. Então esse rio sai gratuitamente, e essa água da graça é tipificada em Isaías 55. Dá uma lida rapidamente. 55. (55) 1 e 2, vamos lá. Esse é o rio Pison. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Não precisa pagar preço mais. Cristo pagou o preço por nós. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
Vem beber dessa água de graça. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então esse é o rio que flui gratuitamente. E o mais espalhado, outro significado, significa que Deus quer alcançar a todo homem com a sua vida e satisfazê-lo e enchê-lo com Cristo, com o fim de fazer a vontade de Deus, né? E avilá, que significa avilá? Avilá, para alguns, também significa aquele que faz crescer. E para outros, significa uma extensão de areia, tá? Então, o rio de Ezequiel 47, por onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Isto é, esse rio passa e faz viver e faz crescer. Então, onde passa esse rio, cresce uma abundância de árvores, crescem peixes e crescem os animais como bezerros e cabritos, né? Então, onde quer que esse rio passa, leva a vida e faz crescer a vida. E por outro lado, pode mostrar que o rio Pison rodeia e circula a terra de Avilá. Pode ser ao circular, é uma extensão de areia, por isso que tem o significado, né, de ser aí uma extensão de areia, tá? E o ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O que quer dizer isso? O fluir do rio Pison produz materiais para edificação da igreja. Ouro representa a natureza do Pai. O bidélio é uma resina produzida pelas plantas, representa a obra de Cristo. E a pedra de ônix, como toda pedra preciosa, representam a obra do Espírito Santo, a obra transformadora do Espírito Santo. E você sabe que esse ouro vai permanecer ouro até Apocalipse. E o bidélio vai mudar para, em Coríntios, quando Paulo fala, vai mudar para prata. A prata é usada para redenção, então representa a redenção de Cristo. E a pedra de ônix vai mudar para pedra preciosa, as pedras preciosas. E quando chega na Nova Jerusalém, você vai ver ouro, não é mais prata, é pérola. E no lugar de pedras preciosas, continuam pedras preciosas. Então isso mostra, irmãos, que nós temos a natureza de Deus, nós temos a obra redentora de Cristo, e nós temos a obra transformadora do Espírito Santo, nos tornando materiais para a edificação da igreja. Isso está vamos lá, em 1 Coríntios, né? Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio Deus aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Então tem duas alternativas da gente edificar a casa de Deus: ou com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha representam, né, toda a habilidade humana, capacidade humana, né, a sabedoria humana, a cultura humana, filosofia, né? Mas nós precisamos não edificar com isso, edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas, edificar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ó Senhor Jesus,
Acho que eu vou terminar aqui, porque senão é muita coisa para terminar. Eu vou terminar na outra mensagem. Irmãos, esse rio, eu acho que é suficiente. Esse rio vai salvar esse mundo. Esse rio vai trazer o trono de Cristo novamente para governar sobre esse mundo. Esse rio precisa de canais que levam o fluir desse rio para toda a terra. Esse rio precisa de você. Você é esse canal. Você é adolescente, você é jovem, você é capitão, você é intendente. O Senhor está trabalhando para que esse rio alegre, né, por onde quer que passe, leve vida e produza fruto para Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, graças ao Senhor, nós terminamos então essa mensagem com o rio que alegra a cidade de Deus. Amém. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Nosso dia começa assim, invocando para se encher do Espírito logo de manhã. Nosso dia todo na comportagem depende muito de como nós acordamos. A gente acabou de se arrumar aqui agora e tomar aquele café, né? Pra começar o dia bem. Lleno y también el Espíritu lleno de palabras. Cheio demais! Depois que todos tomam café, vamos exercitar mais o Espírito e se encher mais da palavra. Estamos saindo agora, a comportagem. E aqui em Portugal a gente faz tudo junto. É muito bom, uma história maravilhosa de renovo. Então é muito bom sempre que a gente tá aqui e é uma chance pra gente apucar na rua. Ai. Você que tem um coração missionário, vem com o coração. Oi, Raul, você fez com oração? Vamos fazer oração. Eita, Epa! Pronto, já. Amém, Rogério, Raquel.